Diferente do que os coaches dizem, se tornar programador em 6 meses. Meu nome é Wallace Rodrigues, sou engenheiro da computação, trabalho com desenvolvimento de software back-end aqui na Europa. E hoje a gente tem um convidado aqui no vídeo, o Lucas vai falar sobre como é que... A gente sempre fala aqui no canal, tipo, a galera pergunta assim, quanto tempo pra se tornar um programador? E aí eu falo normalmente o quê? Todo mundo que me pergunta eu falo, cara, 1 ano, 2 anos pra se tornar um programador. Não caia no papo de coaching de que tu vai virar um programador em 3 meses, 4, 5 meses, 6 meses, sei lá. E aí tu vai e vira um programador em 6 meses, pô. Como e quebra assim? tudo que eu falei, pô. Tipo assim, tudo que eu falei é invalidado com o fato de tu ter virado programador Será em 6 meses. Será que eu tava errado esse tempo todo? Então, tipo assim, me explica um pouco assim, como é que tu conseguiu virar programador e ter o primeiro emprego aqui na Europa em 6 meses? Então, Alice, foi um fator assim bem curioso, né? Aqui em Portugal eu tive a oportunidade de entrar num bootcamp de 3 meses. Foram 3 meses assim mais intensos da minha vida. 3 meses e meio, na verdade. Aonde... Direto, sem trabalhar. Tu só tava Só fazendo ali. bootcamp, ok. Era vida ou morte. Aquilo ali era... Era a unha que você era. Ou vai ou racha. Então, a minha rotina assim era intensa nesse bootcamp. Primeiro começou por um processo seletivo, né? Para fazer o bootcamp. Para fazer esse bootcamp. Consistia um questionário de 65 questões de JavaScript. Mas já tinha trabalhado com JavaScript antes de fazer o processo seletivo pro bootcamp? Eu fazia muito tutorial no YouTube. Tu estudava aquela pesquisada, assim, Exato, por alto, mas não tinha um estudo fixo. Não tinha um estudo, ok. exatamente. Era vejo YouTube, eu gostava muito do Gustavo Guanabara, que é um... Famoso. É o Grande famoso, Guanabara. então me segui muito por ele. E outros cursos avulsos no YouTube, de grandes programadores. E até que um dia eu falei, não, agora eu preciso realmente profissionalizar esse conhecimento. Ok, da hora que tu decidiu, de fato, agora eu vou mudar de carreira, vou migrar de área. Exatamente, foi exatamente isso. Então, tudo começou nessa bateria de 65 questões, eu tinha ali um tempo para fazer. Fui fazer o meu projeto final, onde apresentei também, tendo o approve deles, né, a aprovação deles. Consegui então entrar de fato no mundo desse curso aí da programação. 3 meses tu finalizou o curso, e aí pra conseguir o primeiro emprego, depois dos 3 meses tu ficou fazendo entrevistas. Isso, exatamente. Depois do curso, a gente teve ali o período de 3 meses. Aí fui para entregar entrevistas e entregar currículos, e aquele negócio todo insano. Eu entregava uma média aí de 20 a 30 currículos por semana. Mas, assim, porque o que a maioria do júnior reclama é que pra conseguir vaga sem experiência é muito difícil. Tipo assim, como é que foi pra ti, sem ter experiência em programação, conseguir a vaga? De fato, foi uma barreira? Foi uma barreira. Sempre pedi, me conta um pouco da sua trajetória. Tudo que eu tinha como meu background era o curso, que eu desenvolvi no curso. Então, pra mim, foi uma barreira muito difícil a ser superada. Geralmente, eu reprovava nas entrevistas muito por conta... reprovava no início da entrevista, tipo assim, já na parte de avaliação de currículo, ou era na parte técnica e tal? Ou eles já eliminavam por não ter experiência? Já eliminavam por não ter experiência. Poucas vezes eu chegava na técnica, exato. E quando chegava, às vezes optavam por um candidato que tinha já ouvi muito isso. Optamos por alguém com maior senioridade nessa... Exatamente. Foi uma época difícil. É um pouco frustrante, claro. Sim. Que você tá ali, acabou de fazer o curso e tá ali querendo fazer e de fato você não consegue atingir esse resultado. Sempre infelizmente. Isso é muito ruim, mas meu primeiro emprego eu consegui aqui em Portugal depois de 3 meses e meio, mandando currículo. 3 meses de entrevista, assim. De entrevista, mandando currículo de forma intensa, todos os dias. Criou um bot no... Um bot. A minha caixa de e-mails estava em torno de 400 e-mails enviados. E foi assim que eu consegui meu primeiro emprego como Java Junior Developer. Na NTT Data foi assim, algo surpreendente. Porque assim, a dúvida é também, tu falou 3 meses de curso e tu falou que a única coisa que tu tinha pra apresentar na entrevista era, fiz esse projeto no curso e tal. Exato. Antes do curso, qual era o contato que tu tinha com programação? Antes dos 3 meses de bootcamp, assim? Era muito pouco. Eu tive na faculdade com programação em si, utilizando a linguagem Fortran. Utilizo porque lá a gente desenvolvia modelos matemáticos e aquilo precisava ser calculado. Então Sim. A gente usava uma linguagem de programação para fazer esse trabalho. Depois do mercado de trabalho, tive contato um pouco ali com o Excel, utilizando as macros do VBA, e foi da onde surgiu. Então foi muito assim... Onde deu o gatilho, assim, pô, isso aqui é legal. Exatamente. Tem um caminho, mas não era... Mas assim, tu programava de fato em Fortran? Ou era mais, tipo assim, existia os algoritmos que rodavam e tu trabalhava com aqueles dados? Exatamente. Existia o algoritmo já pré-pronto e a gente, às tu vezes... trabalhava com os dados que aquele algoritmo... Mas tu não chegou a implementar o algoritmo? Algumas coisas precisava, por exemplo... Mas assim, alterações pontuais, okay. Não era algo de não fato... Não é uma base, assim, de falar, nossa, eu... Não. Eu manjo de Fortran. Não.
Era algumas variáveis que a gente precisava ser modificadas ou precisava ser calculadas previamente, então a gente fazia essas alterações de acordo com o modelo que vinha. Mas o cerne era aquilo, não mudava. E depois, quando eu vim aqui para Portugal, continuei estudando, mas sempre estudando então, a base teórica mesmo foi no bootcamp, né? Foi no bootcamp, exatamente. E esse bootcamp, coisa muito intensiva, não é algo milagroso, não é o bootcamp que vai te fazer... Cara, 3 meses. Bootcamp milagroso, pô. Em 3 meses o cara conseguiu uma vaga pra Java, pô. Pra Java. É porque, às vezes, muitas empresas, algumas empresas, pelo menos aqui em Portugal, eu sinto que ela prefere contratar alguém pouco inexperiente. Pra moldar o cara, Pra moldar o cara. E, além do mais, pra ela, mão de obra barata. Claro. É a mão de obra barata a pessoa tá ali com vontade de aprender aquilo tudo. Quando eu entrei na empresa também tive um mês em formação de Java. Eles me deram assim um mês de formação antes de eu entrar de fato em um projeto. Então depende muito... Também não pegou o cara cru e jogou lá. Exatamente. Teve um suporte ali pra... mais pra nivelamento. Né? Depende muito se a empresa está disposta a gastar esse tempo com você. Depende muito da empresa, da cultura da empresa. Sim, depende muito da cultura da empresa. Mas assim, tu acha que o bootcamp te deu uma base teórica legal, assim, pra hoje? Tá com o quê? 1 ano e meio, 2 anos? 1 ano e meio. Tu acha que o bootcamp ali te deu uma base teórica ou tu sente um déficit, assim, por não ter vindo da área de computação? Em termos de teórica, sim. Porque ali não é que não faltou informação, teve informação. Só que também é corrido, né? Só que é muito corrido. 3 meses. Né? Ou seja, é uma matéria na segunda, na terça já é uma outra matéria, na quarta já é outra matéria. Você vai aprender strings, no outro dia já é forma. Eu ia perguntar, o que tu viu? Então, a gente assim, viu... De teórico, assim, de base. De teórico. A gente viu do CERN, desde o hardware até o linguagem binária, como surgiu. Arquitetura de computadores. Exato, mas isso a gente viu em um dia. Fez tudo às vezes... Não, a gente viu arquitetura, a gente viu, né? A gente viu componentes de hardware, não sei o quê. Quanto tempo? Um dia. Um dia, exato. O que eu acho que o grande diferencial entre um bootcamp e uma faculdade é que tudo mais enxuto. Na faculdade, às vezes, você vê isso em 6 meses. A gente viu em um dia. O bootcamp já é mais intensivo. No outro dia, já tinha orientação a objetos. No outro dia, strings. No outro dia, for. Cara, é muita informação pra absorver também. É muita informação. Então, eu entrava às 9 da manhã, só saía de lá 10, 11 horas da noite, todos os dias. Porque no outro dia, você tinha que apresentar... alguma coisa prática relacionada àquilo. Exatamente. Fora os exercícios que também te impulsionava a aprender mais absorver aquela informação. Então, era algo muito corrido. E, claro, muitas coisas você não vai conseguir pegar ali. Requer um tempo para você aprender. Então, eu tenho um parâmetro assim, quando eu entrou nessa empresa, entrou eu, mais um colega, também no mesmo bootcamp, e mais um que veio da faculdade. Tem alguém ali para balizar, assim. Então, o que veio da faculdade, em termos de teoria, ele tinha muito mais base. Sim, porque já tinha visto tudo. Tinha visto tudo com mais calma, então ele sabia argumentar melhor. Entendi. Eu sabia o que tinha que ser feito, mas não tinha tanta base do porquê aquilo estava ser feito. Eu sabia o caminho, mas ainda tinha ali uns buracos, em termos de teoria. Mas deu pra correr atrás. Deu pra correr atrás, na prática exatamente. Deu que no final das contas o que importa é, né? Exatamente. Depois na prática deu pra correr atrás. Então tu não sente assim, tipo, defasado ou que tu teve que se esforçar mais porque não ter feito uma faculdade? Assim, algumas coisas sim, outras não. Por exemplo, em termos práticos, vamos criar essa classe, vamos fazer Vamos isso. implementar a Fdesk. Vamos implementar, consigo. Agora, me explique de forma conceitual isso. Dia a dia mesmo, assim, no vamos ver, pra fazer o Faz Me Rir cair na conta. Assim, exatamente. Entendeu? Assim, é importante e tal, mas eu acho que tu constrói isso na carreira, né? Exatamente. E foi dentro dessa empresa que eu tive a oportunidade de estudar várias coisas, então consegui atrelado ao que eu sabia na prática, agora, o porquê eu faço aquilo. Sim. Então, dentro do mercado de trabalho, tive algumas pessoas, claro, alguns sêniores que ajudaram e tal, me deram todo esse background que eu precisava. Cara, te falar, eu tô com 8 anos e tem conceito que eu não faço ideia, assim. Tô com 8 anos de programação, tem conceito que eu não, tipo assim, talvez eu até vi, mas também já não lembro mais, já se foi já. Agora em relação à faculdade, porque, por exemplo, tu tem ensino superior, tu é formado em uma engenharia química, em outra engenharia e tal, não é dentro da programação, mas em outra engenharia. Foi te cobrado o ensino superior pras vagas? Mesmo que não da área, né? Depende. Em algumas empresas sim, outras não. Por exemplo, tem empresas aqui em Portugal que, independente da sua ano de experiência na área de programação, se tu não tiver curso superior, em qualquer área que seja, pode ser filosofia,
dia, eles não vão A contratar. minha empresa exige. Aqui eu trabalho exige. Existe. Tem umas que de fato existem. Não precisa ser necessariamente engenharia informática. Sim, não precisa ser na área, né? Exato, mas Tem de que ter o fato superior. tem que ter o superior. Por exemplo, o teu diploma foi cobrado nas vagas? Ou depois do contrato? Depois do contrato, Foi sim, cobrado. foi cobrado. Ok. Então, por mais que tu não seja formado na área, mas tu é formado em outra alguma área. coisa. E aí tu só complementou isso com um bootcamp ali e conseguiu Mas entrar. atenção, existem algumas empresas que Não cobram. Não cobram. Por exemplo, a do meu cunhado já não cobraram. Então basta comprovar o conhecimento ali e tal. Depende muito da cultura da empresa, porque pelo menos aqui em Portugal tem algumas empresas que umas KPI delas, né, dos medidores, é quanto grau de escolaridade tem. A empresa que eu atuo tem isso. Exatamente. É tanto que eles vão ter que validar o meu diploma para o europeu, justamente para manter esses indicadores adequado para certificações que eles têm, né? Exatamente. Tem outras que não. Então, vai depender muito de quem que você tá concorrendo a uma vaga e tal, e etc. Mas assim, resumindo então, é possível se tornar um programador em 6 meses, então? Não digo... O Primo Rico tava certo. Não. Acho que programação, por mais ou 6 meses ou 6 anos, acho que você sempre tá ali aprendendo. Eu acho que, assim, é possível tu conseguir o seu primeiro emprego. Não, claro, em 6 meses, pode ser 1 ano, 2 anos, mas é possível. E também conseguir um primeiro emprego não quer dizer ganhar bem. Isso, né? Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto, né? Vamos colocar lá, porque, tipo assim, existe um glamour muito grande da galera eu vejo muita gente falando assim, trabalhar internacional, no caso, falando pro público do Brasil. Trabalhar internacional vai ganhar 4 mil, 5 mil dólares, não sei o quê. Entendeu? Não é a verdade. Ele sabe bem que não é. É que muitos cursos venderam, pelo menos na minha época, na época da pandemia, que você saía programador em 6 meses e já tava ganhando rios de dinheiro. Não necessariamente. Você pode ter 2 anos estudando e você vai ganhar ali, às vezes, um salário mínimo, entendeu? Ou um salário mínimo e meio. O que é importante, nesse primeiro momento, é você focar na sua experiência. Sim, em construir uma experiência, né? Em construir uma experiência. No meu caso, eu precisava de algo teórico mais rebuscado, mais solidificado, uns conhecimentos. E, de fato, isso só vai construindo no dia a dia. Em 6 meses, não é que eu seja o programador. Pode dar no peito que eu vou. Não, de fato, ali, consegui meu primeiro emprego em 6 meses, mas precisava ali... De mais um tempo para, então, você se tornar pelo menos um programador autônomo. O pessoal fala que Júnior não é programador. Fala, Júnior não é programador. Só dá dor de cabeça. Maldade. Então, eu acho que é isso, basicamente. A nossa ideia era expor um pouco da experiência do Lucas em como ele se tornou um programador em 6 meses, que de fato é possível, mas não necessariamente é a regra, pode ser exceção. Tava num processo de formação intenso, né? Ele passou os 3 meses ali somente no curso, manhã, tarde, noite, ali focado nisso. É diferente de alguém que trabalha e faz um curso à noite. E aí o cara só tem 2, 3 horas por dia pra estudar. Então às vezes se vende que vai virar um programador em 6 meses, estudando 1 hora, 2 horas por dia. E não é bem assim, entendeu? Um bootcamp intenso de 3 meses, manhã, tarde, noite, respirando e vivendo programação. E já tendo um arcabouço também de uma engenharia, que querendo ou não, algumas pessoas falam que não fundamenta muito, que programador não precisa de cálculo. Eu discordo bastante, assim, pra mim eu acho que é muito fundamental. Então ter uma base da engenharia, dos cálculos, uma noção ali, querendo ou não, é uma base de raciocínio lógico, uma série de coisas que também facilitam, né? Então não é a regra, né? Não quer dizer que todo mundo vá conseguir se tornar em 6 meses, né? Mas... É que o nosso curso lá, ele prega muito, né? Você é o autor da sua jornada. Sim, depende muito. Tem muita gente que fez o curso comigo que até hoje não conseguiram o seu primeiro emprego. Então depende muito da pessoa. Eu, como só tinha aquele recurso ou eu vou virar, ou meu amigo pode voltar pra fase. Espero assim que você tenha gostado, espero que sirva de exemplo também, sirva de inspiração, né? Que conseguiu aí em tempo recorde se tornar um programador Java, que é uma linguagem extremamente, né? Verbosa, uma linguagem complicada que as pessoas criticam um pouco aí, mas é uma jornada de inspiração. Então espero que sirva de alguma coisa aí, curte, comenta, faz o que você quiser aí, faz a maracutaia aí embaixo e é isso aí, até a próxima. Até a próxima, pessoal.